Os principais fatos e manchetes de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Agora, no Giro Estadual de Notícias, pela rede do Grupo Feitosa de Comunicação. A partir de agora, o estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Tá tudo pronto. Vamos começar. Forma-se nesse momento a rede de rádios do Grupo Feitosa de Comunicação. Marabá FM 93,9 Maracaju, Band FM Fátima do Sul e região de Dourados, Montana FM 89,9 Inocência e região do Bolsão, Serra FM 106,5 Rio Verde, Serrana FM 88,7 Nioaque, Band FM 88,5 Paranhos. Começa agora. Giro Estadual de Notícias. Direto da nossa central de jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação. As principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo. De forma imparcial. Do jeito que você precisa saber. Giro Estadual de Notícias. Transmissão em tempo real via fibra ótica para todo o Mato Grosso do Sul. Pela internet em www.acritica.net para todo o planeta. Giro Estadual de Notícias. Agora são 7 horas e 32 minutos em Mato Grosso do Sul. Muito bom dia para você. E com oferecimento do Sebrae e também do Senar, começando agora mais uma edição do seu noticiário de todas as manhãs, aqui do Grupo Feitosa de Comunicação, transmitido diretamente de Campo Grande para todas as emissoras do interior do estado. E transmitido também pelo nosso canal do YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande, onde você acompanha em tempo real, você assiste em tempo real o Giro Estadual de Notícias que está começando agora. Eu sou o Carlos Guilherme, estou chegando agora para te fazer companhia e te manter também bastante atualizado e atualizada com as principais informações de Mato Grosso do Sul e também do nosso país. Até às 8 horas e 30 minutos desta terça-feira, dia 26 de agosto de 2025, feriado municipal aqui em Campo Grande, dia em que a cidade completa 126 anos. Um ótimo dia para você. E vamos aos destaques da edição de hoje. Morar sozinho e de aluguel vira preferência dos brasileiros. E você vai saber na edição de hoje o que muda se a nova isenção do imposto de renda for aprovada. E hoje a gente vai bater um papo com o Dr. Drusos Marques. Ele é neurologista da Apvida Notre Dame. Ele vai falar sobre uma situação chamada paralisia facial, conhecida como síndrome de Bell. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Tudo isso e um pouco mais agora aqui no Giro Estadual de Notícias desta terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Muito bom dia para você, você que está acompanhando a nossa programação musical, estava acompanhando a nossa programação musical e agora continua aqui para ficar por dentro do que acontece em Mato Grosso do Sul e também no nosso país até às 8h30. É o nosso momento, é o nosso encontro marcado diário todos os dias, onde você fica por dentro do que acontece em Mato Grosso do Sul e também no nosso país.
até as 8 horas e 30 minutos. Eu te desejo, inclusive, um ótimo dia, um dia muito produtivo, né? Hoje não amanheceu tão frio quanto ontem, o friozinho está um pouco mais tranquilo, né? Nada se comparado como ontem. Então eu te desejo um ótimo dia. Inclusive hoje, como eu disse, na escalada do giro, hoje, dia 26 de agosto, terça-feira, é dia de Campo Grande. Hoje é comemorado o aniversário da capital de Mato Grosso do Sul, 126 anos de existência. Então, nossos parabéns à nossa capital morena. Inclusive agora, nesse exato momento, está sendo... Daqui a pouco, inclusive, começa o desfile, o tradicional desfile cívico aqui na nossa capital, lá naquela região central da nossa cidade. Para você que for passar por aqui, eu recomendo você não passar pela 13 de maio, porque a 13 de maio está interditada por conta dos tradicionais desfiles cívicos, né? Várias instituições vão estar lá demonstrando o seu carinho, o seu afeto pela nossa capital morena. Inclusive nós também vamos estar lá para poder manter você bastante atualizado pelas nossas redes e também pelo nosso site acritica.net. Um ótimo dia para todos. E nós começamos a edição de hoje falando sobre moradia. Esse assunto, né, é um assunto onde muitas pessoas ficam naquela situação. Muitos moram de aluguel porque não têm casa própria, outros moram de aluguel porque preferem, mas o que acaba não sendo muito consenso é em relação a se morar sozinho. E eu tô falando isso porque um levantamento do IBGE mostrou que a população brasileira está preferindo morar sozinho e de aluguel. Uma das principais pesquisas do Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, conhecida como PNAD Contínua, apontou que os brasileiros estão trocando o imóvel próprio pelo aluguel. De acordo com o levantamento, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta sexta-feira, a quantidade de domicílios alugados no país passou de 12 milhões e 300 mil em 2016 para 17 milhões e 800 mil em 2024. A diferença representa um aumento de 45%. No mesmo período, a pesquisa registrou redução na proporção de domicílios próprios já pagos. Eles eram 66% do total, agora são 61%. Para o analista da pesquisa, William Kratochvil, os números indicam, além de uma mudança de cultura de moradia, uma concentração de riqueza. Isso indica uma concentração da posse dos domicílios, ou seja, da riqueza no Brasil. Menos pessoas são proprietárias de mais domicílios e estão alugando, ou seja, a maneira que o brasileiro está buscando uma residência, um domicílio para viver, é através do aluguel. A PNAD Contínua também registrou aumento na quantidade das chamadas unidades domésticas unipessoais, residências compostas por apenas um morador. Essa modalidade teve crescimento de 52% nos últimos 12 anos, representava 12% das moradias do Brasil em 2012 e em 2024 representou 18% do total. A pesquisa também indicou prevalência diferente para homens e mulheres que vivem sozinhos, a depender de sua idade. Quando observamos a diferença entre sexo, entre homens e mulheres, fica notado que a maior proporção de mulheres que vivem sozinhas é daquelas com mais de 60 anos, enquanto que para os homens é na idade intermediária, ali entre os 30 e 59 anos de idade. Uma das hipóteses para esse aumento, segundo William, é o envelhecimento da população. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Muito obrigado, Breno Zonta. Então é uma tendência, né? É uma tendência. Inclusive eu conheço umas 2 pessoas no meu círculo, né, que têm casa própria, né, mas elas moram em uma região... Essas casas, elas são em regiões mais afastadas da região central, aqui de Campo Grande, e hoje elas alugam esses imóveis, né, e moram de aluguel, né, em uma região mais privilegiada, vamos dizer assim. Então,
Isso acaba sendo um pouco compreensível, né? Isso acaba sendo um dos principais motivos dessas pessoas que têm casa própria e acabam pagando aluguel, acabam vivendo de aluguel. E isso não é uma realidade só em outras regiões aqui do nosso país, como o Breno trouxe para você. O número de residências alugadas aqui no estado de Mato Grosso do Sul cresceu quase 55% em 8 anos, passando de 175 mil em 2016 para 270 mil em 2024, segundo essa mesma pesquisa do IBGE. O aluguel representa quase 30% das moradias no estado, ficando atrás apenas dos imóveis próprios quitados, que somam 51%. Aqui na capital, os preços dos aluguéis seguem em alta. Segundo o índice FIPZAP, o valor médio do metro quadrado atingiu pouco mais de R$ 37,00 em junho, com valorização de quase 13% em 2025. O bairro Tiradentes registrou o maior aumento dos últimos 12 meses, com 33%. E o preço médio do aluguel, pelo menos aqui em Campo Grande, de uma casa com 2 quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro e uma varanda, é de R$ 850 a R$ 1.000. E aí, na sua cidade, deve variar também eu sei que em Maracaju não. Eu sei que em Maracaju é bem mais do que isso, né? E no município de Inocência também eu tô sabendo que a situação está bem complicada, né? Quando a gente fala de aluguel, tem gente procurando kitnet, e tem kitnet de até R$ 4.000 no município de Inocência. Agora são 7h41 em Mato Grosso do Sul. Eu continuo trazendo as informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias e falando agora de um outro assunto. Falar agora contigo, pessoal, sobre imposto de renda. Esse assunto que gera muitas dúvidas e que ganhou notoriedade nos últimos meses por conta dessa isenção. Mas você sabe o que vai mudar se isso for aprovado? Fique tranquilo que o Thiago Boff vai trazer mais informações para você. A correção da tabela do imposto de renda volta a ser tema na Câmara dos Deputados nos próximos dias. Isso porque, na última semana, os parlamentares aprovaram o regime de urgência para a votação do projeto que isenta quem ganha até R$ 5.000 por mês e reduz o imposto para os que recebem no máximo R$ 7.350. É possível que o texto seja votado ainda em agosto. Mais de 10 milhões de brasileiros vão deixar de pagar o tributo e outros 26 milhões vão ficar isentos da obrigação de declarar, segundo dados da Receita Federal. Mas esse alívio para a base da pirâmide tem contrapartidas para investidores, segundo Wellington Mota, diretor tributário da Confirp Contabilidade. Quem tem lucros e dividendos por mês de R$ 50 mil vai sofrer um desconto de imposto de renda de 10%. Por empresa pagando para o mesmo sócio. Se a pessoa tiver várias empresas e vamos imaginar que ela tira menos de R$ 50 mil por cada empresa, ela ficaria isenta de cada uma das empresas, mas lá na declaração de ajuste anual somaria as rendas de todas as empresas e ela teria que pagar os 10% do mesmo jeito. O projeto assim vai afetar empresários de diferentes níveis. O governo defende que vai fazer justiça fiscal, porque uma parcela domina a maior parte da renda do país. 1% dos mais ricos detém 23,6% de toda a renda. E desse montante, apenas 8% é de salários e 70% é de rendimento de capital, lucros, né, que são isentos, entre outros tipos de ganhos que são isentos de imposto de renda. Então, a intenção do governo é justamente atingir esses mais ricos para que eles possam pagar mais e assim ter uma justiça fiscal. E eles estimam que 90% de todas as pessoas que entregam vão ter alguma redução com essa nova tabela. Quem é contra a medida, que foi uma promessa de campanha do presidente Lula, afirma que a nova tabela do imposto de renda vai desestimular investimentos no Brasil, levando empresas para outros países. Este conteúdo é um oferecimento da Caixa Vida e Previdência. Se tem uma coisa que vale a pena planejar, é o futuro.
Com um plano de previdência da Caixa, você garante mais tranquilidade para você e sua família. Vá até uma agência e saiba mais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tiago Boff. Muito bem, Tiago, agora vamos continuar trazendo mais informações, inclusive do imposto de renda aqui no nosso estado, em Mato Grosso do Sul. Quase 30 mil contribuintes tiveram, no caso, né, a restituição liberada do quarto lote do imposto de renda que foi disponibilizado na última sexta-feira, dia 22. O valor total chega a pouco mais de 41 milhões de reais e o crédito bancário vai ser realizado ainda nesta semana, no dia 29 de agosto, em contas de titularidades dos contribuintes. Vai ser na sexta-feira, isso mesmo, na próxima sexta-feira esse crédito vai estar disponível para você. A consulta, como eu falei, começou na última sexta-feira, dia 22 e segue disponível, tá certo? Idosos, pessoas com deficiência, professores e usuários da declaração pré-preenchida ou Pix vão ter prioridade. O quarto lote é o penúltimo do calendário, com o quinto previsto para o dia 30 de setembro. A consulta pode ser feita pelo portal Meu Imposto de Renda ou no aplicativo da Receita. Em caso de problemas no crédito, o valor pode ser reagendado junto ao Banco do Brasil. É o Giro Estadual de Notícias na manhã desta terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Uma pesquisa aponta empate técnico entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro para 2026. Apesar da inelegibilidade de Bolsonaro, o levantamento mostra um cenário em que os dois candidatos aparecem empatados. Lula aparece à frente em cenários com Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, e no cenário espontâneo, a maioria dos eleitores ainda não definiu o voto. Em um cenário estimulado, Lula e Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente. A pesquisa também simulou cenários de segundo turno, com diferentes candidatos, e a aprovação do governo Lula é de quase 43%. E é bom lembrar que essa pesquisa foi divulgada pela Paraná Pesquisas. Essa coleta foi realizada entre os dias 17 e 21 de agosto desse ano. Para a realização da pesquisa, foi utilizada uma amostra de 2.020 eleitores em 26 estados e Distrito Federal. O grau de confiança é de 95% para uma margem estimada de um erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, esse levantamento que foi divulgado ontem, né, pelo Instituto Paraná Pesquisas, aponta que o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro aparecem empatados no primeiro turno em uma provável disputa nas eleições do ano que vem. Falando agora de outro assunto, trocando o assunto aqui no Giro Estadual de Notícias, eu acho que é importante a gente trazer as informações para você de saúde, inclusive com esse tempo doido, né? Frio de manhã, sol à tarde, clima seco durante todo o dia, não tem sistema imunológico, né, que resista a essas instabilidades climáticas. E falando justamente sobre isso, o nosso estado está registrando 7.611 casos e 643 mortes por síndrome respiratória aguda grave desde janeiro, com uma média de 3 óbitos diários. Apesar do nível de alerta, o estado apresenta 95% de probabilidade de queda nos casos, segundo esse boletim divulgado pela Fiocruz. O vírus respiratório está liderando as detecções. Campo Grande apresenta um cenário mais favorável em nível de segurança, com 2.488 casos e 202 mortes. No panorama nacional,
18 estados estão em alerta, mas nenhum apresenta tendência ou crescimento. O Brasil registra queda nos casos, totalizando 159 mil ocorrências. Então, Mato Grosso do Sul está em alerta para síndromes respiratórias, mas os casos devem diminuir nas próximas semanas, segundo esse levantamento divulgado nesta semana pela Fiocruz, por meio desse boletim Infogripe da Fiocruz, que aponta que Mato Grosso do Sul tem uma média de 3 óbitos diários por doenças relacionadas à síndrome respiratória aguda grave. Vamos agora trazer informações lá do município de Inocência, inclusive uma boa notícia, para a população, para quem gosta de montaria, para quem gosta desse universo de rodeios. Temos aí uma grande representação na cidade, uma grande representatividade na cidade. O jovem cowboy de Inocência, Gustavo Luiz, de 19 anos, marcou história na PBR Brasil ao conquistar, no domingo, dia 24, a Tríplice Coroa 2025 em Barretos. Além do título, ele já havia garantido o campeonato nacional da temporada e o prêmio de Rookie of the Year, categoria Revelação do Ano. Em Barretos, Gustavo venceu dois rounds decisivos da final nacional e levou R$100 mil, 3 fivelas, além também de uma caminhonete 0 km, coroando aí essa temporada que exigiu muita dedicação. O jovem dedicou a vitória à mãe e contou que abriu mão do lazer para poder se preparar para esse grande objetivo. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida. E eu lembro como fosse hoje. Eu ficava na frente da televisão, assistindo os caras montar aqui no Barreto. O Adriano, vi muito vídeo dele. Então, hoje eu estou aqui, ele falando essas palavras para mim. E passa um fio muito grande na minha cabeça. É que nem eu falei, eu só tenho 19 anos. Esperava um dia estar aqui fazendo isso, mas não tão novo. Mas eu larguei de mão muita coisa. Larguei mão de ir em festa, larguei de mão de sair com meus colegas. Mas isso tudo valeu a pena, porque aqui onde eu estou hoje, o que eu ganhei, estou muito feliz. Hoje eu vejo minha mãe ali na arquibancada. E aqui, das mãos do tricampeão mundial, Adriano Moraes, o cheque simbólico. E aqui, Zé Alexandre com a fivela de campeão brasileiro, R$100 mil. E também mais uma fivela de campeão da etapa e campeão e Rook of the Year. A mãe dele está aqui, Dona Márcia, uma salva de palmas à mãe! Moment of glory, can't ever lose. Tudo isso, daí ele abusa, autorizou. Pra cima, Gustavo, vai até o final. Se ele parar, ele é campeão. Se ele parar, ele é campeão aqui em Barretos. A família unida do rodeio brasileiro. É a festa da família, é a festa do agronegócio, é a festa de quem ama os animais, é a festa de quem sabe dar valor ao homem do campo. Muito bem, que legal, né? Parabéns ao Gustavo, do município de Inocência. Representou a cidade tão bem e representou o Mato Grosso do Sul tão bem também, né? Gustavo Luiz, de 19 anos, que fez história nesse último final de semana em Barretos, né? Foi o grande vencedor de Barretos, então parabéns, Gustavo. Parabéns pelo foco, né? Você ouviu aí no discurso dele do quanto que ele abriu mão de muitas coisas para poder conseguir isso. Nada vem fácil, nada vem de graça. Tudo requer aí muita dedicação, muita disciplina, muito foco. Ele conseguiu tudo isso por conta... E ele conseguiu hoje, nesse último final de semana, né? Ele conseguiu tudo isso por conta dessas situações aí, desse foco e disciplina que ele teve. Então, parabéns, Gustavo, parabéns a toda a família e parabéns também a todos que estão aí na luta para poder conseguir o seu lugar ao sol também. Vale lembrar que Gustavo já embarca hoje, terça-feira, dia 26, para representar Mato Grosso do Sul e o Brasil em competições internacionais nos Estados Unidos. É uma coisa boa, achando só que o Leme, né, tinha lado de Ribas do Rio Pardo, que está fazendo história fora do país, não. Temos também o Gustavo de Inocência, que vai trazer muitas premiações, muitos troféus aqui para casa, não tenha dúvidas disso. Parabéns, Gustavo.
Vamos agora trazer aqui para você uma outra informação, inclusive sobre uma situação que ganhou bastante notoriedade nas últimas semanas e que vale de alerta para você. Prazo, tá certo? Prazo para você, meu amigo produtor e produtora rural. Os produtores rurais podem enviar até o dia 30 de setembro a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, referente ao ano de 2025. A novidade é a disponibilização do serviço digital Minhas Declarações no portal da Receita Federal. Essa nova plataforma traz melhorias significativas, como pré-preenchimento da declaração, agrupamento de imóveis rurais e mais a acessibilidade para o contribuinte. A declaração é obrigatória para pessoas físicas ou jurídicas que sejam proprietárias, possuam o imóvel ou tenham direito sobre a terra, mesmo que tenham perdido a posse em 2025. Após a data final, o contribuinte fica sujeito à multa de 1% ao mês calendário ou fração de atraso, calculada sobre o valor total do imposto indevido. Mesmo quem não tem imposto a pagar, precisa enviar essa declaração se enquadrar nessas regras. Nesse ano, não é mais exigida a apresentação do ato declaratório ambiental. Se o imóvel rural estiver inscrito no Cadastro Ambiental Rural, é obrigatório informar o número do recibo, exceto em casos de imunidade ou até mesmo isenção. O pagamento pode ser realizado por transferências eletrônicas, boleto ou Pix, e 3 maneiras: à vista até o dia 30 de setembro, parcelado em até 4 vezes, desde que cada parcela seja de pelo menos R$50, e se o valor total for até R$100, deve ser pago de uma só vez. As próximas parcelas vencem no final de cada mês, com juros da Selic, mais 1% no mês do pagamento. Então, recado para você que está nos ouvindo agora aqui no Giro Estadual de Notícias, temos essa situação, referente à declaração de propriedade territorial rural, em que os produtores têm até o dia 30 de setembro para poder enviar essa declaração, que pode ser feita inclusive de forma online no portal da Receita Federal. Pessoal, nesse último final de semana também tivemos aí um evento que movimentou bastante o município de Bonito. O município de Bonito realizou mais uma edição do Festival de Inverno de Bonito. Inclusive, fez bastante frio na cidade e tivemos aí pouco mais de 100 mil pessoas que prestigiaram o evento ao longo desse final de semana. GovMS no rádio. Boletim Secom. Festival de Inverno de Bonito 2025 reúne 120 mil pessoas e movimenta 23 milhões de reais. 5 dias de arte, cultura, sustentabilidade e inclusão transformaram Bonito em vitrine nacional e motor da economia local. O Festival de Inverno de Bonito 2025 reuniu mais de 120 mil pessoas entre os dias 20 e 24 de agosto, consolidando-se como um dos maiores eventos culturais do Centro-Oeste. A cada dia, cerca de 24 mil visitantes circularam pelos palcos, oficinas, feiras e estandes. A programação trouxe grandes nomes da música brasileira, como Elba Ramalho, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e Guilherme Santiago, além de oficinas de dança, literatura, teatro, moda, artes visuais, cultura geek e atividades para as crianças. O impacto foi direto na economia da cidade. 23 milhões de reais movimentados, hotéis com ocupação total, restaurantes com aumento de até 80% no faturamento e comércio registrando crescimento de até 70%. Visitantes permaneceram em média 3 dias na cidade, com gasto diário de R$ 387 por pessoa. Com o tema Bonito Flui, o festival também reforçou o compromisso com a inclusão e a sustentabilidade, oferecendo programação acessível com intérpretes de Libras, ações de lixo zero e carbono neutro, além de dar destaque a artistas com deficiência. O saldo é de celebração. O Festival de Inverno de Bonito reafirma seu papel como política pública que gera renda, desenvolvimento regional e cidadania, projetando o Mato Grosso do Sul como um estado próspero, verde, digital e inclusivo. Secretaria Executiva de Comunicação de Mato Grosso do Sul. É isso, falando um pouquinho mais sobre o que foi, o Festival de Inverno de Bonito nesse final de semana, que recebeu aí diversos artistas
e que trouxe aí muita cultura para a população e para todos os visitantes. É um festival, inclusive, muito tradicional, né, aqui no nosso estado, né, uma movimentação muito grande de pessoas que vêm de outras regiões e que não vêm só para poder prestigiar o evento, já aproveita para poder conhecer as belezas naturais que só Bonito é capaz de oferecer. Agora vamos para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta com mais informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias desta terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias.
Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Muito bom dia para você que está acompanhando o Giro Estadual de Notícias na manhã desta terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, para você que está acompanhando, a transmissão do Grupo Feitosa de Comunicação. Para você que está acompanhando a transmissão, inclusive todos os dias, Todos os dias aqui no Giro Estadual de Notícias você fica por dentro do que acontece em Mato Grosso do Sul e também no nosso país, e você também fica por dentro do que é bom para você. E quando a gente fala de coisa boa, de qualidade de vida, para você acabar com todas as dores que você vem sentindo, eu te dou uma recomendação. Eu faço uma recomendação para você. Artrolumes, esse suplemento 100% natural e que vem mudando a vida de muitas pessoas, sem injeção, sem cirurgia, e que está ajudando muitas pessoas a voltar a viver sem dor. Inclusive, quando a gente fala de dores, a gente fala, por exemplo, uma dor no joelho, em que em alguns casos você precisa recorrer a algumas infiltrações, você sofre dor tanto na aplicação e também na hora de fazer o pagamento, e que não é nada agradável, não é mesmo? Então, eu te recomendo uma situação, vou fazer você matar dois coelhos em uma cajadada só, olha só. Você tomando o Artrolumes, você não paga caro e você não sente dores. Você não precisa sair da sua casa e levar aí alguma injeção ou alguma coisa do tipo. Tudo isso de forma prática, rápida, e em que o resultado chega muito rápido para você, não é mesmo, Robson? Bom dia! Bom dia, meu amigo Carlos e nossa nobre audiência do Giro Estadual. Uma terça-feira abençoada para todos. É isso mesmo. Cirurgia, infiltração, dói no bolso, tem pós-operatório. Então, assim, são processos complexos, invasivos. O Artrolumes, ele já tirou muita gente dessas filas cirúrgicas e também da infiltração. Por quê? Porque ele é um produto que ele vai devolver uma lubrificação articular natural. Então ele vai preencher aquele espaço vazio entre os ossos, acabando com o atrito osso com osso. Então é o que eu falo todos os dias, Carlos. Não é mágica, não é fonte da juventude, não é promessa vazia, nada disso, é ciência, é nanotecnologia. Estamos no século XXI, a medicina, o ramo farmacêutico, cada ano que passa ele avança mais com a nanotecnologia. Então é essa tecnologia que o Artrolumes traz. Ele transforma as grandes partículas em pequenas e você consegue ingerir. Então não precisa das tais aplicações. Então o Artrolumes, ele vai tratar aquela dor no joelho, na coluna, no quadril, aquela dor chata, persistente, que ainda insiste em incomodar a sua vida. Então este recado é para você. Seja por artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco, a terrível fibromialgia, que inclusive foi considerado pelo Senado brasileiro como uma deficiência de tamanha dor que ela causa. Então a dor está limitando a sua vida? Está tirando a sua disposição? Pois é, não recorra às infiltrações, recorra a algo natural, que é o Artrolumes, que vai devolver a sua mobilidade articular. Diferente da infiltração, o Artrolumes oferece uma solução natural, segura e eficaz, uma fórmula validada há anos, que oferece essa solução segura e eficaz. Vai te devolver no conforto da sua casa a mobilidade articular. Você vai tomar 2 cápsulas por dia. Tomou café, toma uma, jantou, toma outra, com 7 dias. Anota aí na sua agenda. 7 dias. Começou o tratamento hoje, até a próxima segunda-feira, você já começa a colher os resultados.
Por quê? Graças ao ácido hialurônico. Então ele é o mesmo das infiltrações, que vai preencher o espaço vazio entre os ossos. Então você tomou 2 cápsulas por dia, com 7 dias a dor vai embora, tá? Além disso, Carlos, ele tem mais 5 ativos, então são 6 no total com ácido hialurônico, que esses ativos juntos, essas substâncias naturais, elas vão reconstruir a parte cartilógena, que é a parte dura da articulação. Vai lubrificar as articulações, que é o líquido sinovial que a gente fala todos os dias. Vai reduzir o processo inflamatório, porque entre dessas substâncias temos a condroitina e a cúrcuma, que são anti-inflamatórios, e vai aumentar a sua disposição em energia, graças à coenzima Q10. Então, se você ainda sofre com essas doenças, se você ainda sente essas dores constantes, o mais rápido que você iniciar o seu tratamento, antes você vai colher o resultado como milhares de pessoas. Então, claro, nessa terça-feira temos aí condições especiais. Ligou agora no 0800 100 0122, ganhou da programação do Giro 80% de desconto, frete grátis, ligação gratuita, uma pistola massageadora ortopédica de presente e também as pomadas de nanotecnologia, Hot Ice. Então imagine você acordar sem dor, subir e descer escada sem sofrer, viver uma vida com liberdade e energia. Adeus às dores em até 7 dias. Mais movimento, mais qualidade de vida. Claro, um tratamento natural, seguro e aprovado. Não espere a dor aumentar. Ligue agora. 0800 100 0122. 0800 100 0122. Alguns ouvintes, né, Carlos, que moram em fazenda, têm dificuldade devido ao sinal em ligar no 0800, pode também nos procurar no WhatsApp. 11 91 778 8331. Garanta agora o seu Artrolumes com essas condições mais do que especiais, meu amigo Carlos. Muito bem, então se você tem dores, né, por conta da artrose, artrite, hérnia de disco, bico de papagaio, dores nos joelhos, nas costas, esse produto é para você, Artrolumes. E além dessa qualidade na sua vida, dessa mudança, né, na sua qualidade de vida, você tem também esses presentões especiais. Você tem 80% de desconto, mas para isso você tem que ligar agora, não é depois ou amanhã ou depois de amanhã, não, agora, 0800 100 0122. E além desse presentão que é o desconto de 80%, você ganha também esse massageador a pistola ortopédica, vai também ganhar a sua caixinha de som Bluetooth e também as pomadas nanotecnológicas que vem fazendo aí, que vem ajudando muito também no tratamento. Ô Robson, é importante falar isso porque a gente está falando do Artrolumes, que tem uma importância muito grande para poder ver os resultados, mas com o auxílio dessa pistola e até mesmo dessas pomadas, acaba trabalhando em conjunto para poder ter o resultado mais rápido, né? Sem dúvida, é tudo pensado justamente para entregar esse resultado rápido. Então o Artrolumes, ele age de dentro para fora, então de dentro do organismo para as articulações. As pomadas de fora para dentro, então também são pomadas que contêm aí a nanotecnologia em sua fórmula. Então ela vai penetrar na musculatura, chegar nas articulações e melhorar o processo inflamatório, que é um dos maiores causadores das dores. E a pistola também, extremamente funcional. É uma pistola que ela vai com 5 peças de acessório, cada peça voltada para uma região do corpo. Então tudo é pensado para te entregar um resultado rápido. Tomou certinho, seguiu as recomendações, o produto vai entregar o resultado, que é a melhora das dores. Então não perca tempo. Cada dia que você perde aí com as dores é um dia a menos em sua vida. A vida passa tão rápido. A gente para e pensa, 10 anos parece que foi ontem. Então, quanto mais tempo você deixa essa dor tomar conta da sua vida, menos tempo você tem para aproveitar os melhores momentos, tá bom? Então não perca tempo, ligue 0800 100 0122. Temos uma equipe especializada pronto para acolher nosso público aqui do Giro Estadual. Muito obrigado, Robson. Até amanhã. Um grande abraço, meu irmão. Deus te abençoe e um abraço à nossa audiência.
É isso, agora vamos continuar trazendo mais informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias e inclusive hoje, né? Vamos trazer aí o nosso Minuto FamaSul, um momento para você ficar por dentro do que acontece no campo com o pessoal do Sistema FamaSul. Senar MS na área com mais um Voz do Campo. Diz aí, Michele, qual a dica de hoje? Meu recado é para o produtor rural que tem várias culturas na propriedade e não sabe em qual focar. O Senar MS também te ajuda a clarear as ideias. É o ATEG Prepara. É uma boa, principalmente pro pequeno produtor, né, Michele? Sim, Maico, eu vou te dar um exemplo. A Cris, lá de Ribas do Rio Pardo, alô Cris, tem horta, porco, galinha, de tudo um pouco. Ela recebe todas as orientações técnicas do Senar MS em cada cultura e se prepara para investir na produção que mais se identifica, que no caso dela é a horticultura. Isso ela decidiu com a técnica de campo do Senar MS. Assim é onde eu trabalho dia a dia, plantio de almeirão. Aí eu tenho plantado aqui alface americana, alface crespa, cebolinha, berinjela. Na feira eu vou no sábado e no domingo. Já tenho meus clientes, né? O pessoal gosta muito dos meus produtos, tem conservado. Aprendi também bastante com o Senar. O trabalho da equipe dura em média 2 anos e a partir daí o produtor pode ser atendido pela tag específica da cadeia que escolheu. Se você se identifica com a história da Cris, pede ajuda para o Senar MS que a gente vai até você. Ter com quem contar faz a diferença. Então procure o sindicato rural do seu município e peça a presença de um técnico de campo na sua propriedade. É de graça, é isso? Graças à contribuição do próprio produtor rural. Até mais! Muito bem, vamos continuar trazendo informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias. Inclusive, pessoal, vamos falar de saúde agora, trazer informações para você sobre uma síndrome chamada paralisia de Bell. O que é essa paralisia de Bell, Carlos? Essa paralisia ela é um enfraquecimento súbito e geralmente temporário dos músculos de um lado do rosto, causando por inflamação do nervo facial e resultando na dificuldade de mover a testa, fechar o olho ou até mesmo sorrir. Não adianta, né? A gente acha que sempre tem uma coisa que ainda a gente não descobriu ou que ainda não aconteceu com a gente, mas que infelizmente pode acontecer. A causa exata é desconhecida, mas está frequentemente associada a reações pós-infecciosas, especialmente virais, ou seja, foi infectado aí por uma gripe, alguma virose do momento, você tem chances de contrair aí a paralisia de Bell. E para poder falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Drusos Marques, ele que é o neurologista da Apvida e vai esclarecer um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto. Bom dia, Dr. Drusos. Bom dia Carlos e a todos do Giro de Notícias de Mato Grosso do Sul. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para falar de um tema tão interessante que é a síndrome de Bell ou paralisia de Bell. Dr. Drusos, eu vi dia desses, eu não me lembro quem que foi, mas eu me lembro que eu vi nas redes sociais uma personalidade da mídia, né, fazendo os stories e mostrando aí o rosto paralisado. Eu fiquei assim impressionado com aquilo. Como que se manifesta, né? O que é e como que a síndrome de Bell se manifesta no ser humano? Bom, a síndrome de Bell, ou paralisia de Bell, ela é uma doença que manifesta pela paralisia dos músculos de metade da face. Então, a pessoa que tem uma paralisia de Bell, a boca acaba ficando um pouco desviada e ela não consegue fechar o olho do mesmo lado que a paralisia acontece. Então, é comum, às vezes, ter um pouco de alteração de fala, a fala fica um pouco embolada pela incapacidade de movimentar metade da musculatura que abre a boca. Às vezes, para comer também, a comida às vezes pode cair um pouco da boca por causa disso. E uma incapacidade de fechar os olhos. Esses são os sintomas principais da paralisia de Bell. E algumas pessoas podem ter um pouco de dor ou um pouco de perda de sensibilidade também no ouvido, né, na região aí, a gente fala do pé do ouvido, região do tragus, que é essa parte mais um pouco do lado de fora do ouvido.
além de algumas alterações da gustação. Às vezes o gosto das comidas das coisas, dos alimentos, fica diferente em decorrência da doença. Doutor Drusos, como que o diagnóstico é feito pelos médicos? O diagnóstico da paralisia de Bell, ele dá para ser feito perfeitamente por um médico que tem um treinamento adequado em identificar a doença. Eu já falei, né, que por causa dos sintomas, então, assim, é uma paralisia facial que ela acontece na parte, acomete os olhos não fecham direito, a parte de baixo, a boca não move direito também do mesmo lado. E a maneira que a doença acomete o rosto da pessoa, tanto numa paralisia de Bell quanto num AVC, ela é diferente. Então a gente clinicamente consegue perceber a diferença, além de outros sintomas que dão a dica para a gente que é uma paralisia de Bell, como alteração sensitiva no ouvido e alteração da gustação, são algumas alterações. A paralisia de Bell, com muita frequência, ela também dá muito lacrimejamento, que o olho acaba ficando muito irritado e a pessoa acaba tendo essa irritação nos olhos. A rigor causa uma redução da lágrima, mas quando o olho acaba, porque não fecha, fica muito irritado, acaba tendo um hiperestímulo para lacrimejamento. E o paciente, às vezes, alguns pacientes têm até hiperlacrimejamento, né, um aumento das lágrimas. Então, é um diagnóstico, de uma forma geral, a gente consegue fazer ele de forma clínica. Alguns pacientes com paralisia de Bell, se você fizer uma ressonância do encéfalo, ele pode ter um pouco de captação de contraste no nervo facial. Mas isso é um exame caro, é difícil de fazer, assim, quem tem treinamento para conseguir ver essa captação. E o exame clínico, ele é muito bom. A avaliação clínica é muito boa para a gente conseguir dar esse diagnóstico. Então, a base do diagnóstico ela é clínica. Entendi. Inclusive, doutor Drusos, eu acredito que, lógico, né, existem tratamentos para essa paralisia facial, mas só que, em média, quanto tempo ela pode durar? Quanto tempo que essa paralisia pode durar? E uma outra dúvida que eu tenho é se, por acaso, essa paralisia ela pode ficar aí e não voltar mais ao normal, vamos dizer assim. O rosto da pessoa não voltar mais ao normal. Existem casos irreversíveis da síndrome de Bell? O tratamento para a paralisia de Bell ele é medicamentoso. A gente pode dar, principalmente quando o diagnóstico é precoce, a gente pode introduzir antivirais, se a gente suspeitar que tem uma correlação com algum vírus, principalmente o herpes. Ou a gente pode também dar corticoide, que ajuda a desinflamar o nervo e reduz a gravidade da doença. A base do tratamento farmacológico seria essa. A gente tem que ter alguns outros cuidados, porque como o olho também não fecha, é arriscado a pessoa ter úlcera de córnea. Isso é uma complicação grave da doença. Quer dizer, a fisiologia do corpo é qualquer coisa que chega perto dos olhos, a gente já pisca, já fecha o olho, desde partículas maiores, tipo às vezes um inseto, alguma coisa desse tipo, quanto poeira também, próprio vento, que acaba irritando muito o olho e a córnea. A gente tem todo um aparato de fechar os olhos, de produzir lágrima para ter essa proteção, e a hora que isso está corrompido dentro da paralisia de Bell, a gente tem risco de ter uma úlcera de córnea, uma perfuração de córnea, o olho fica muito irritado. Então, além disso, é comum a gente prescrever uma pomada oftálmica para ocluir o olho à noite e lágrima artificial para lubrificar, para a pessoa usar de demanda. Com relação ao tempo, a doença leva em torno assim, de umas 3 semanas, a maior parte dos pacientes já estão muito bem. Eles já ficam com a recuperação completa ou quase completa. Agora, existem alguns casos que são irreversíveis, sim. Principalmente quando a doença é associada ao herpes, a gente tem aí uns 3% dos casos, entre 5% e 3% dos casos, que a paralisia de Bell não recupera de forma funcional, ou seja, o olho não fecha mais. E aí a pessoa fica dependendo de colírio, de proteção, de óculos, isso vira um transtorno na vida da pessoa nessa pequena porcentagem. Você ainda tem uma porcentagem de uns pacientes em torno de uns 10% em que existe uma assimetria facial. E às vezes a pessoa acha ruim, né, não gosta por questões estéticas. Apesar que a gente até brinca que o lado que tem a paralisia facial, a pessoa acaba ficando com menos rugas, porque a musculatura ela tem relação com as rugas, então acaba tendo menos rugas, né? Não vou falar para ninguém, desejar que ninguém tenha paralisia de Bell para reduzir ruga, mas é uma consequência que tem do problema. Doutor Drusos, eu acho interessante nem comentar isso, porque o que tem de gente doida em busca, né, da beleza, né,
comete loucuras, inclusive. E falando ainda sobre esse assunto, Dr. Drusos, é possível, tem alguma recomendação que o senhor pode dar para os nossos ouvintes para poder, o que fazer? É possível evitar essa paralisia? Com relação à prevenção de paralisia facial, ela é uma doença de prevenção muito difícil, porque ela não tem muito fator de risco claro, é uma doença que é pós-viral, então, teoricamente, se você tiver com pratica atividades físicas, tem uma alimentação adequada, você está menos suscetível a infecções e acaba, de certa forma, tendo uma prevenção indireta aí a paralisia facial. O herpes facial, né, ele é uma doença correlacionada a estresse ou a imunidade baixa também, então a gente precisa de ter uma imunidade adequada. Eu não sei se as pessoas estão curiosas para saber que tem um fato, que é um fato mesmo, de que às vezes a pessoa que toma uma sauna e depois sai dessa sauna de forma muito abrupta, assim, eventualmente pode dar uma paralisia facial. Isso existe em alguns casos na literatura, vários casos descritos na literatura de paralisia facial induzida por variação térmica. Isso pode acontecer, quer dizer, uma ideia é a gente evitar essas variações térmicas tão bruscas para, né, não ter o risco de desenvolver uma paralisia facial dessa monta. Apesar de que essas paralisias faciais por flutuação térmica, ela tende a ter um prognóstico muito bom. É muito difícil uma pessoa ficar sequelada ou alguma coisa do tipo assim por causa desse tipo de acometimento. Muito bem, então, né? Ficamos por dentro, né, desse assunto, né, chamado a Síndrome de Bell, mais conhecida popularmente como paralisia facial, e quem trouxe esses esclarecimentos para a gente foi o Dr. Drusos Marques, neurologista da Apvida, esclarecendo para a gente sobre esse assunto tão pouco comentado, mas que vale a pena trazer, não é mesmo? Muito obrigado, Dr. Drusos. Eu é que agradeço, Carlos, por essa oportunidade de trazer informação à população do Mato Grosso do Sul e lembrar que é uma doença, na maior parte das vezes, ela é benigna, tem um bom prognóstico, mas toda vez que a pessoa tem uma paralisia facial, é super importante a gente excluir que não esteja tendo um AVC. Médicos com treinamento adequado conseguem fazer essa distinção com relativa precisão, ou melhor, com relativa facilidade, uma boa precisão, mas se existe essa suspeita, uma simetria facial, uma avaliação médica ela é mandatória para fazer essa diferenciação. Pô, a gente diferenciou, não é AVC, possivelmente uma paralisia facial, a gente fica mais tranquilo e segue o tratamento. Um bom dia e um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado, um ótimo dia ao senhor também. Vamos continuar trazendo mais informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias. Mande sua pergunta por mensagem de voz ou de texto pelo nosso WhatsApp. 99974-5440. Os incêndios em Mato Grosso do Sul registraram um aumento significativo em agosto de 2025, com uma média de 16 focos diários. Até o dia 19, foram contabilizados 307 ocorrências de fogo em vegetação em todo o estado, quase o dobro do registrado em junho, quando tiveram aí 167 casos. Em Campo Grande, a situação também é bastante preocupante. A capital registrou 100 ocorrências nos primeiros 19 dias de agosto, com uma média de 5 atendimentos diários. Somente em um dia, 3 grandes focos mobilizaram equipes dos bombeiros em diferentes pontos da cidade, incluindo áreas próximas à Nipo Brasileira e também à cooperativa Novo Horizonte. Então, encerramos a edição de hoje do Giro de Notícias com essa informação, né? Inclusive na semana passada, aliás, eu trouxe para você a informação que tivemos uma queda no índice de queimadas aqui no nosso estado, né? Fazendo um balanço geral de todos os meses desse ano de 2025, mas esse último levantamento referente apenas ao mês de agosto mostra que os incêndios aqui no nosso estado aumentou e agosto atingiu uma média de 16 focos diários. E você sabe, né, que a falta de chuva, principalmente na região pantaneira, é um dos principais motivos aí que estamos tendo esse aumento, pelo menos no mês de agosto. Mas
Vamos continuar acompanhando e trazendo mais informações para você em breve aqui no Giro Estadual de Notícias. E com oferecimento do Sebrae e também do Senar, nós ficamos por aqui. Amanhã eu estou de volta com mais informações para você. Mais notícias você tem no decorrer do dia na nossa página acritica.net. Excelente dia e excelente terça-feira. Até amanhã. Tchau. Você ouviu Giro Estadual de Notícias. Transmitido ao vivo, direto de Campo Grande, da Central de Jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação, para as principais regiões do Mato Grosso do Sul.